E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e no vídeo de hoje eu tive uma ideia diferente. Em alguns vídeos anteriores eu fiz o meu Draw My Life contando a minha história, só que dessa vez eu resolvi fazer um Draw My Life contando minha história na faculdade. Eu estava com meus 17 anos de idade, mais perdido que cego em tiroteio e sem saber o que fazer da vida. Eu ainda não tinha decidido que curso que eu iria fazer e eu acabei no final das contas optando por arquitetura e urbanismo. Mas enfim, tudo começa na cidade de Realeza, no ano de 2013, aonde eu iniciaria minha atividade acadêmica. Eu lembro que ao me dirigir para o ônibus para ir para a faculdade no primeiro dia, lá estava eu, magro, com uma camiseta do Slayer. Se você não sabe o que é Slayer, pesquisa no Google. Só sei que eu nunca vi pessoas com camiseta do Slayer e com vida social ao mesmo tempo. Chegando no ônibus, eu fui no último lugar, como já era de costume, e me isolei completamente das outras pessoas. Quieto e nem um pouco simpático, eu fiquei no meu cantinho de boas, ouvindo minhas queridas e amáveis músicas. Como já era de costume, todo mundo deve ter pensado que eu era um grande retardado. Não que eles não estivessem certos, mas nem tanto também, né? Beleza, depois daquele inferno de ter que ficar no ônibus sem conseguir dormir, eu finalmente cheguei na faculdade. E eu estava completamente sozinho e sem nenhum amigo que eu conhecesse por perto. Naquele ano, muitas pessoas estavam começando a fazer faculdade. E a faculdade estava muito, mas muito cheia. E eu estava completamente perdido, sem achar os meus amigos. Até que eu avistei eles de longe passando, me encontrei com eles, trocamos umas ideias e fomos para a sala de aula. Chegando na bendita sala de aula, eu nunca tinha visto tanta gente junta numa mesma sala. E até que eu fiquei feliz, porque eu vi que eu não era o único maluco que estava entrando ali. Foi então que lá a gente foi apresentado ao nosso coordenador de curso, que na época era um tal de Richard. Ele não tinha uma aprovação assim muito grande pelo pessoal, mas eu achava ele legal. Ele falou um pouco sobre o curso e eu acabei até achando que eu fiz uma escolha muito certa, porque ele falou que a gente ia desenhar pra caralho nesse curso e eu pensei que ia se resumir só nisso. Mas depois eu descobri que eu teria que aprender um monte de coisa completamente desinteressante para mim. Mas enfim, são coisas que a gente é obrigado a fazer. Dentro da sala de aula avistei várias pessoas, mas ali nos primeiros meses eu mantive amizade com os meus amigos da cidade e era com eles que eu me encontrava no intervalo e em outros momentos. Porém, na época eu era tão bostão que sempre que a gente saía no intervalo, parecia que eu era uma espécie de sombra. Eu só ficava ali perto, não fazia nada, não falava nada, apenas escutava. E se eu me afastasse do grupo, eu acho que ia levar meia hora para eles perceber que eu não tava lá mais. Tá, mas falando um pouco mais sobre o ambiente da faculdade, eu fiquei muito espantado pelo fato de eu estar acostumado na minha cidade em ver muita mulher feia. E chegando lá, pelo fato de reunir várias mulheres, eu percebi que existem mulheres muito mais bonitas nesse ambiente. Jesus. Nesse primeiro ano a gente desenhava bastante e as matérias que dependiam de desenho eu costumava ir até bem. Porém as matérias que envolviam um pouco mais de decoreba, eu me quebrava bonito. E entre essas matérias se encontrava o tal do conforto ambiental, que pra mim era mais desconforto ambiental do jeito que eu ia mal pra caralho nessa matéria. Era uma professora que vivia usando uns vestidos laranja que chegava a dar dor nos olhos de ver e explicava no sotaque meio carioca as coisas. Eu no começo achei que era uma matéria fácil pra caralho e não me interessei nem um pouco na matéria, o que acabou fazendo com que eu me desse muito mal nas notas. E eu acabei reprovando nessa matéria. Nas outras matérias até que eu consegui passar, só que eu enfrentei muitas dificuldades, principalmente na matéria que tinha que fazer maquete, que eu nunca gostei muito de fazer maquetes. E em uma das maquetes que eu tinha que fazer, eu fiz uma bela de uma bosta. Eu deixei para fazer a maquete bem próximo à entrega e eu utilizei os piores materiais possíveis e ficou a pior maquete da sala. Então, conversando um pouco melhor com o professor e trocando umas ideias, eu refiz a maquete e consegui fazer uma maquete interessante e tirar a nota que eu precisava para passar. A primeira maquete que eu fiz ficou tão bosta que ficou parecendo uma casa de terror abandonada.
Claro que ele não falou, ó, tu tá sendo um imbecil fazendo essas maquetes e tal. Só que existem coisas que você vê no olhar da pessoa. E no finalzinho do primeiro ano eu finalmente fiz alguns amigos novos. Eu conheci esses meus amigos numa aula extremamente chata, onde eu estava fazendo alguns desenhos no meu caderno de super-heróis. E como esses meus futuros amigos também gostavam de histórias em quadrinhos e tudo mais, eu acabei chamando a atenção deles. Eles gostaram dos desenhos e a gente começou a conversar até que a gente virou amigo. E eram as únicas pessoas da sala que eu podia falar de histórias em quadrinhos, filmes, cultura pop, jogos de videogame, política e muito mais. Enquanto o resto da sala parecia que só sabia falar sobre o que ia fazer no fim de semana. Mas enfim, o ano estava acabando e as férias estavam chegando. Nessas férias eu nem lembro o que exatamente eu estava fazendo. Então eu vou pular as férias e vou direto pro segundo ano da faculdade. E com o início do segundo ano, eu já tinha alguns amigos formados e também foi o ano que a gente teve o nosso melhor professor de todos os tempos. Ele, o mito, o incrível Guilherme Daltoé. O Daltoé tinha o costume de ficar segurando uma garrafinha d'água todas as aulas. E parecia que conforme as aulas iam passando, o tamanho da garrafinha aumentava. Só faltava no final do ano ele chegar com um galão de 20 litros nas costas. Além do grande mestre Daltoé, a gente conheceu alguns professores novos com seus jeitos particulares de dar aula. E dentre eles tinha o professor que dava aula de sistemas estruturais, considerado por muitos alunos a pior matéria do curso. A maioria da sala de aula não conseguia entender absolutamente nada do que o professor estava falando, o que acabou fazendo com que a maioria da turma reprovasse. E adivinhem só, eu fui um deles. E além de tudo isso, a gente também teve a matéria de Conforto 2. A gente teve uma primeira professora que eu tirei notas muito boas, mas não me lembro o que aconteceu e substituíram a professora e veio uma professora nova. Eu já estava meio acomodado com as notas que eu tinha tirado porque eu achei que eu ia passar tranquilamente. Mas com a mudança de professora, a dificuldade aumentou muito mais e ela aplicou provas bem mais difíceis do que a gente estava habituado, fazendo com que a maioria da sala também reprovasse na matéria. E adivinhem só, eu reprovei também em Conforto 2. E dessa vez eu realmente estava bastante fodido, porque quando você reprova em 3 matérias, você fica retido e você não tem como continuar normalmente para o próximo ano. Por sorte, estava tendo curso de férias no final do ano de sistemas estruturais. Foi então que eu resolvi aproveitar essa oportunidade e passar nessa matéria, nesse cursinho de férias. A gente tinha aula de manhã, de tarde e de noite na faculdade, ou seja, não tinha como não aprender a matéria, fazendo assim com que eu finalmente passasse nessa matéria e conseguisse me matricular em todas as matérias do terceiro ano. Chegando no terceiro ano, eu percebi que a dificuldade estava aumentando cada vez mais nas matérias. A maioria dos professores dessa vez eram os mesmos de antes, até mesmo o grande Daltoé. E dessa vez o negócio tinha realmente complicado, as matérias estavam bem mais difíceis e por mais que eu tenha melhorado, eu sofri muitas dificuldades na matéria de projeto, aonde eu também reprovei, fazendo com que eu ficasse retido e não pudesse ir para o quarto ano normalmente. Apesar de eu estar indo mal na faculdade, juntamente com isso, o meu canal no YouTube começou a crescer e eu comecei a ganhar dinheiro através do YouTube. E pelo fato de eu ser pão duro e não gastar esse dinheiro que eu estava fazendo, em pouquíssimo tempo eu ganhei mais dinheiro que meus amigos que trabalhavam há muito tempo. E não que eu ganhasse mais do que eles, mas é que eles gastavam o dinheiro e eu não. Eu já estava indo para os meus 20 anos de idade e eu nunca tinha trabalhado na vida. As folhas da minha carteira de trabalho chegavam a ser duras, pelo fato de eu nunca ter aberto ela. Porém, como as coisas andavam meio complicadas na minha vida e eu estava passando por muitos problemas, o meu pai me deu a oportunidade de eu ir morar sozinho. Na época, eu achei que não era muito legal a ideia, mas eu acabei aceitando. Juntamente com isso, ele me deu a oportunidade de trabalhar junto
com ele. Eu pensava que isso iria atrapalhar na faculdade, mas isso acabou me ajudando muito mais. E eu acabei criando um comprometimento muito mais forte e conseguindo passar pelo quarto ano de um jeito muito mais fácil. Quarto ano é modo de dizer, na verdade, porque eu fiz as matérias que eu tinha reprovado, então eu só pude fazer algumas matérias do quarto ano. Junto com isso, infelizmente, a maioria dos meus amigos tinha abandonado a faculdade ou não estavam mais lá por perto. Mas pelo fato das minhas habilidades sociais aumentarem nesse ano e eu estudar tanto no primeiro, como no segundo ano, como no terceiro ano e como no quarto ano ao mesmo tempo, eu consegui fazer amigos de todos os anos, um mais louco que o outro. Eu sempre tive facilidade em fazer amizade com gente maluca. Eu acho que maluco atrai maluco. Eu me surpreendi porque descobri que existia várias pessoas que já me conheciam pelo meu trabalho no YouTube. Houve até alguns momentos que eu estava na cantina da faculdade e ouvindo pessoas falando sobre mim do meu lado, sendo que elas não sabiam que eu era eu, até pelo fato de eu expor somente meus trabalhos na internet e não a minha própria imagem. Nesse ano de 2016, eu consegui tirar as melhores notas que eu já tive na faculdade. E além disso, eu consegui melhorar minhas habilidades sociais e de comunicação. E algumas pessoas que estavam acostumadas ao ver eu bastante calado, até estranharam. Eu sempre odiei essa necessidade de ficar conversando bastante o tempo todo. Parece que você tem que ser o Louro José 24 horas por dia, senão você não é um cara social. Então isso fez com que várias pessoas pensassem duas coisas diferentes de mim. As pessoas mais chegadas pensavam que eu era um cara totalmente comunicativo e extrovertido, que era o que eu realmente era, e as pessoas que eu não tinha uma certa comunicação pensavam que eu era um coitadão. E fazer amigos loucos que eu tenha liberdade para falar um monte de besteira e eles entenderem e darem risada disso é algo muito bom. Já algumas pessoas eu tenho que me bloquear e não falar muitas coisas, porque parece que elas não vão entender as piadas e vão pensar que eu sou um maluco. Mas enfim, pela primeira vez eu consegui passar em todas as matérias nesse ano. E eu consegui passar para o quarto ano para fazer o restante das matérias que faltaram. No caso seria meu quinto ano na faculdade, mas o meu quarto ano do curso. Esse foi o ano mais fácil de todos, porque sobrou apenas matérias teóricas e eu não precisava fazer nenhum trabalho, só fazer prova. O ano inteiro basicamente se baseou apenas em estudar para as provas. Enquanto isso, os meus amigos que começaram faculdade junto comigo estavam fazendo seus TCCs. E enquanto eles estavam puto da cara, pensando no que fazer, eu tava lá de boa, sempre tranquilão, enquanto eles estavam querendo se matar. Bom, pelo menos eles estavam se formando, enquanto eu teria que fazer mais um ano. Esse ano foi tão de boa, mas tão de boa, que eu ficava muito mais tempo fora da sala de aula do que dentro. E nesse ano eu fiz bastante amizade com um cara que cuidava da maquetaria, que era o senhor Alcides, um dos maiores mitos da faculdade. E juntamente com o fato do ano de 2017 ter sido o ano mais fácil e que eu tinha mais tempo livre na faculdade, eu me dediquei a aprender sobre investimentos. Pelo fato de eu ter ficado grande parte da minha vida sem fazer dinheiro, por demorar muito tempo para começar a trabalhar, eu fiquei sentindo que eu deveria compensar o tempo perdido. E eu comecei a guardar dinheiro e a investir todo esse dinheiro da melhor forma possível, estudando sobre o assunto. Eu aprendi sobre renda fixa e renda variável, investimentos de curto, médio e longo prazo, e aprendi que existem formas de fazer dinheiro muito mais simples, e que se eu tivesse aprendido essas formas desde muito cedo, eu poderia estar numa situação muito melhor. Até que eu tive a ideia de comprar um carro. Eu estava disposto a gastar 50% do dinheiro que eu tinha juntado para comprar um carro à vista. Foi então que, estudando um pouco mais sobre dinheiro, investimentos e renda passiva, eu descobri que comprar um carro seria a pior decisão que eu poderia tomar. E eu poderia complicar totalmente os meus planos e meus objetivos financeiros comprando esse carro. Claro que quando a gente é jovem, a gente tem a ideia que comprando um carro, a gente vai se dar bem com as mulheres e tudo mais.
Só que se eu depender de um cara para conseguir uma mulher, automaticamente a mulher não está gostando de mim, mas sim do caro, o que não adianta de nada para mim. Então eu desisti da ideia de comprar o caro e continuei seguindo meus planos de investimento. E sinceramente, eu tô cagando se eu tô andando a pé ou não. A única coisa que me interessa são os meus objetivos. O meu objetivo sempre foi ter uma renda passiva interessante, que é quando o dinheiro trabalha por você e não ao contrário, com o objetivo de juntar o suficiente para fazer com que os juros me rendam mais dinheiro do que minha renda mensal do meu próprio trabalho. E o ano de 2017 foi muito positivo tanto nessa questão como na faculdade. O pessoal que começou a faculdade junto comigo estava se formando e eu prestigiei a festa de formatura, aonde eu nem lembro como eu saí de lá. Mas enfim, o ano de 2017 terminou muito bem e agora eu estou iniciando em 2018, aonde eu estou realizando o meu TCC. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ir bem ou se eu vou ir mal. Eu só sei que eu queria compartilhar com vocês a minha história e minha trajetória até aqui. Tem bastante gente que pede pra mim por que eu perco tanto tempo fazendo esses vídeos que dão uma trabalheira do cão pra fazer, enquanto algumas mulheres ganham muito, mas muito mais likes sem fazer um mínimo de esforço. Olha, meu amigo, eu podia reclamar dessa situação, mas eu não posso, porque eu sou um desses caras que dá like nas fotos delas. Sem falar que eu gosto de fazer vídeos e eu não me importo nem um pouco se dá trabalho ou não. Mas o vídeo foi esse, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Valeu, abraço e até a próxima!